Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A medida provisória que altera a reforma trabalhista teve o prazo prorrogado pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O texto chegou ao Legislativo em novembro do ano passado e recebeu quase 1.000 emendas, que são sugestões dos parlamentares para mudanças. Mas Câmara e Senado ainda não iniciaram o debate formal da proposta. A medida muda pontos importantes da reforma trabalhista, como regras do trabalho intermitente e negociação coletiva de direitos. Para saber o que pode ser modificado e como será a análise do texto, o Câmara Debate recebe hoje os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Afonso Florense, do PT da Bahia. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Afonso Florense, qual a expectativa para a instalação da comissão especial e início do debate dessas emendas pela Câmara e Senado? Bom, todos sabemos que essa medida provisória foi editada em função da tramitação da reforma trabalhista no Senado. Foi uma tramitação muito controversa. Tento esquecer, mas não consigo, deputado Celso Maldaner, que é um saúdo, que foi um dia em que eu tomei uma cotovelada do presidente da Câmara lá na mesa, porque fui junto com meus colegas nos manifestar contra a reforma trabalhista. Claro que nós achamos que deve haver uma modernização da legislação trabalhista, entretanto, a reforma trabalhista trouxe alguns prejuízos fundamentais para o direito do trabalho que alguns senadores condicionaram que fossem retificados com a nova MP. Eu destaco, por exemplo, a obrigatoriedade de que a mulher grávida se submeta eventualmente a condições insalubres se por determinação patronal. Acho que isso não é modernização da legislação trabalhista. Há outros aspectos com relação à jornada de 6 horas para profissionais da área de saúde. Há também o tema muito controverso do trabalho intermitente, e a MP traz nova regra para a cessão de contrato de trabalho intermitente, que, na nossa opinião, prejudica o direito do trabalho. Portanto, a nossa expectativa é que a comissão seja instalada e que possamos buscar uma concertação de interesses entre capital e trabalho que, digamos assim, contemplem uma expectativa nacional, da nação brasileira, de garantir competitividade econômica, mas tendo como base os direitos do trabalho. Deputado Celso Maldaner, o senhor concorda? É possível rever aí alguns pontos da reforma trabalhista? Eu, particularmente, como fui membro integrante também dessa comissão especial que trabalhou muito esse assunto, representando Santa Catarina, e gostei com o nosso colega ex-ministro, né, onde tivemos uma parceria muito bonita, Afonso Florense, quando ele fala em modernização da legislação trabalhista, eu gostei do termo modernização, porque é isso que nós pregamos sempre, a modernização da legislação trabalhista e não uma reforma trabalhista. Eu, particularmente, não estou com expectativa, apesar de já fui indicado pelo nosso líder para fazer parte dessa comissão especial, se ela for instalada. Eu não tenho expectativa nenhuma, porque eu estou satisfeito com a modernização da legislação trabalhista que foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Eu particularmente entendo que o presidente Michel Temer, atendendo uma solicitação do presidente do Senado e do Congresso, Eunício de Oliveira, para satisfazer, eu diria até o ego de alguns senadores, ele assumiu esse compromisso de encaminhar a medida provisória, porque não foi modificada nada. Praticamente igual ao caso da intervenção, nada poderia ser mudado para poder agilizar aquilo que votou na Câmara para votar no Senado. Então os senadores ficaram insatisfeitos, então o presidente assumiu esse compromisso de mandar essa medida provisória, e eu particularmente não quero mudar nada, né? Porque a modernização já traz sinais concretos do resultado positivo que ela está dando na geração de empregos no nosso país, na retomada do desenvolvimento do nosso país, do crescimento do PIB. Então, eu acredito que ela está contente. Alguns pontos já levantados aí, a questão, por exemplo, de intermitente, né? Que agora
ela prevê você ter vários patrões, né? Quer dizer, o dia tem 24 horas, você pode trabalhar em várias oportunidades, né? Ter vários patrões, não precisa ter só um patrão. Quer dizer, eu acho que facilita essa possibilidade de você ter mais oportunidades de trabalho. A questão aqui até levantada pelo colega, quando nós votamos já a questão da insalubridade, nós já está previsto na legislação que foi votada, por exemplo, uma enfermeira que está grávida, trabalha num hospital, né? Se o médico dela, de confiança dela, diz que ela pode continuar trabalhando naquele serviço lá no hospital, ela vai continuar recebendo a insalubridade, né? E o médico dela de confiança diz que não prejudica a gravidez dela. Então, está dando a opção, mais liberdade para ela e para o patrão, né? No caso de modificar, ela vai ter que sair desse serviço da insalubridade, vai ter que sair e não vai receber insalubridade. Com certeza ela vai querer continuar trabalhando no serviço dela no hospital e recebendo insalubridade. Então é muito polêmico. Eu entendo que os pontos que foram levantados, os pontos mais polêmicos nessa medida provisória, eu acho que não vai melhorar aquilo que nós chegamos a um consenso na modernização da legislação trabalhista. Eu particularmente sou contra a todos esses pontos que estão sendo levantados na medida provisória. Deputado Florence, falando desse ponto específico da insalubridade, como conciliar esse interesse, como o deputado apontou, das empresas em manter o trabalhador na empresa e o interesse do próprio trabalhador de continuar recebendo e tal? Como conciliar esses interesses? Bom, a busca de uma concertação, na hipótese da comissão ser instalada e funcionar, buscar o aprimoramento. O deputado Celso Maldaner tem razão quando ele, citando o tema da insalubridade, digamos assim, a MP agrava a situação. Porque, como ele disse, realmente está na MP a previsão da possibilidade do não recebimento do adicional de insalubridade. Isso pode ocasionar o quê? Que a mulher trabalhadora se veja diante da hipótese de ter que continuar a trabalhar para continuar a oferir o seu salário, o seu ganho. Para evitar uma redução salarial. Para evitar uma redução salarial. Então, esse ponto da MP é muito ruim, mas todos nós sabemos, como já foi dito aqui, mais de 1.000 emendas, aproximadamente, a ordem de grandeza de 1.000 emendas, e nós consideramos que há aspectos da legislação, da nova legislação trabalhista, que exageraram. O trabalho intermitente, ele pode ter um lado positivo, a própria MP altera, né? Mas ele pode ter também uma dimensão perversa, porque pode levar um trabalhador a não receber o salário mínimo. A garantia do salário mínimo é uma conquista do povo trabalhador brasileiro. Infelizmente, esse ano, por uma opção do governo, porque tem que se basear no INPC, e tinha um INPC do ano anterior. A nossa expectativa agora é que o presidente Temer publique um decreto com uma correção do INPC e que possa haver uma correção de menos de R$1, mas que para o salário mínimo, e considerando 12 meses, é um valor muito expressivo. Sei que para o montante da economia também porque roda a economia. As pessoas que ganham salário mínimo fazem compra de alimentos, de serviços, no salão de beleza, na borracharia, né? Então, nós consideramos que há um conjunto de direitos que devem ser preservados. A garantia de que o menor salário é o salário mínimo é importante. Nós achamos que, havendo um diálogo sereno, num ambiente menos conturbado do que havia na conjuntura política em que tramitou a proposta do texto, então chamado de reforma trabalhista, podemos chegar a alguns aperfeiçoamentos da legislação atual. Atentos sempre que na MP há, digamos assim, agravamento, a piora do texto atual, e um deles, de fato, é da insalubridade para gestantes. Deputado Celso Maldaner, falando aí dessa garantia do salário mínimo, uma possibilidade do trabalho intermitente, quando o trabalhador não atinge um salário mínimo, ele não vai receber o salário mínimo, mas também não vai haver a contribuição previdenciária, a não ser que ele complete esse valor. Isso não pode gerar ainda mais problemas para a Previdência? Eu diria que de todos os pontos polêmicos que foram levantados, eu não conheço o total de emendas, quase
1000 emendas que deram entrada aqui na Câmara e no Senado, nessa MP. Mas eu diria, de todos os pontos polêmicos, eu acho que esse é o maior ponto polêmico. Eu, particularmente, como ser humano, como cidadão, não existe ganhar menos que o salário mínimo. Talvez na nossa região sul do Brasil isso não existe, né? Por exemplo, hoje o salário mínimo com emprego normal, o nosso salário mínimo já é regional, é bem acima. O salário regional de Santa Catarina é bem acima do salário mínimo nacional. Qual é o valor, deputado, do salário mínimo? Nosso salário mínimo lá chega a quase R$1.400, R$1.300. Então, essa realidade talvez é diferente do Nordeste. Então, na minha cabeça, particularmente, não entra, por exemplo, um cidadão que tem agora a opção de 2, 3 patrões, de fazer 2, 3 serviços, ganhar menos no salário mínimo. Então, se ele não conseguir um salário mínimo e tem que completar os encargos para ter a garantia de ser um segurado, né, como segurado, eu discordo também, né? Então seria de todos os pontos polêmicos que tem na medida provisória, eu acho que o salário mínimo tem que ser sagrado. Nesse item eu votaria. Não, o salário mínimo é sagrado e seria injusto que ele recebeu menos de um salário e ele vai ter que contribuir os encargos para completar o salário mínimo perante a legislação, né, perante a carga tributária. Isso não cabe, claro. Então, esse ponto, eu diria, de todos eu concordo. Por exemplo, o 12 por 36, que está aí também nessa medida provisória, querem restringir apenas a área da saúde, né? Eu acho que ela vem prejudicar o nosso trabalhador. Por exemplo, hoje nós temos lá corpo de bombeiros que trabalham 12 por 26. Nós temos os guardas nas empresas que hoje já trabalham 12 por 36. Você trabalha 12 horas e folga 36, né? Não sei se ele vai descansar as 36 ou vai exercer até outra atividade, mas então eu acho que é regredir, porque aqui só restringir na área da saúde, nós vamos prejudicar milhares e milhares de trabalhadores nesse país. Então, eu particularmente também, eu voto contra essa questão de restringir só a área da saúde. Então, por isso que eu não vejo nessa medida provisória avanços significativos que vão melhorar a modernização da legislação trabalhista. Por isso que eu, particularmente, faço questão que nem se vote essa MP, que ela vence o prazo, caduca e insere por aí. Mas essa questão, se acontecer, eu acho que tem que ter uma garantia que o salário mínimo nacional tem que ser garantido a todos os trabalhadores do Brasil. Deputados, a gente vai fazer uma breve pausa e já voltamos. Estamos conversando sobre mudanças na reforma trabalhista. Os convidados são os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. O tema é a medida provisória que muda regras da reforma trabalhista. Deputado Celso Maldaner, no encerramento o senhor comentou da dificuldade de votar essa medida provisória, mas que mesmo sendo da base do governo, o senhor concorda na garantia do salário mínimo. O senhor acha que é possível haver uma nova proposta para rever esse ponto específico? Porque o salário mínimo é uma garantia nacional, né? Senão o salário mínimo não existe, né? Tem os salários regionais e o mínimo é o nacional. Então todo cidadão que trabalha tem que ter o direito do salário mínimo. Então tem que encontrar uma maneira, nesses casos de não receber o salário mínimo, no mínimo não cobrar a diferença dos encargos, que seria injusto. Na minha cabeça até não entra, porque não está especificado lá na modernização da legislação trabalhista que se alguém receber menos no salário mínimo vai ter que pagar essa diferença para complementar o direito dele para ele ser um segurado para um dia se aposentar, né? Então, esse fato aí, 100% tem que encontrar uma saída. Mas no geral, que eu me refiro, da MP analisando todos os pontos, e talvez a polêmica geral é a questão da contribuição sindical, né? Eu, particularmente, estou muito contente com a extinção da contribuição sindical, e tanto que está gerando uma polêmica muito grande, porque eu entendo que cada cidadão, aliás, já tínhamos uma vez votado aqui na Câmara Federal e o Senado derrubou, né? Quer dizer, cada cidadão que quer contribuir com o seu sindicato, ele
espontaneamente vai lá e concorda e assina de acordo. Agora estão debatendo aí as centrais sindicais, inclusive a possibilidade de fazer acordos de decisões dentro da central, de cobrar, mas não tem amparo legal, né? Eu particularmente não vejo, né? E claro, as empresas que têm mais de 200 funcionários vão ter o acordo, vai ter a homologação, a participação nos acordos coletivos do sindicato que representa a categoria, né? Mas facilitou muito para as pequenas empresas, que têm menos funcionários, quer dizer, onde vai ter mais autonomia, liberdade, vai ser um ganha-ganha bom para os dois lados e menos burocracia, no geral, a modernização da legislação trabalhista. Deputado Afonso Florencio, gostaria de ouvi-lo sobre esses 2 pontos. Primeiro, se é possível se estabelecer um acordo para a votação desse ponto específico da medida provisória que trata da contribuição previdenciária do trabalho intermitente e do garantia do salário mínimo, e sobre o fim da contribuição sindical. Bom, são 3 aspectos, me permita. E o deputado Celso Maldaner, defendendo um salário mínimo nacional, se pronunciou aqui dizendo que, na hipótese de um trabalhador ter 3 contratos ou 2 de trabalho intermitente, não deve oferir ganho inferior ao salário mínimo nacional. É uma boa posição, porque, obviamente, pode ter quem defenda que seja possível receber menos do que um salário. A minha posição é um pouco diferente. Eu considero que não pode haver remuneração inferior ao mínimo. Se o trabalho intermitente levará e o trabalhador só tiver um emprego, um contrato de trabalho intermitente, a uma remuneração inferior ao mínimo, ele deve receber o mínimo. Nós consideramos que o mínimo é uma conquista do país, não só dos trabalhadores e trabalhadoras. Sobre a jornada, o 12/36, o artigo 7º da Constituição, inciso 14, inciso 13, ele determina que a jornada não pode ser superior a 8. E que no caso de 6 jornadas contínuas, isso tem que ser regulamentado, tem uma definição. A MP estabelece que deve ser por negociação coletiva. Parece que, nesse caso, a MP veio dar um regramento de mais segurança jurídica para o que já está na legislação aprovada. Certo. Nós consideramos que atribuir essas jornadas prolongadas em alguns segmentos do mundo do trabalho é inadequado. Por exemplo, na saúde, jornadas muito prolongadas podem levar à precarização da performance do trabalhador, da trabalhadora, não só pondo em risco sua própria saúde laboral, como do próprio paciente sendo atendido. Então, nós consideramos que esse item não basta prever que convenção coletiva legitima esse tipo de jornada. Nós consideramos que deve ser respeitada a Constituição. Por último, é a contribuição previdenciária. O trabalhador, a trabalhadora já está ainda sob risco de uma reforma da Previdência nefasta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tirou ainda da pauta oficial da mesa a reforma previdenciária. O governo diz que abandonou a proposta, mas também tem fala do governo dizendo que se os votos forem conquistados pelo governo para aprovar a reforma da Previdência, eles suspendem a intervenção no Rio e votam e depois retornam com um novo decreto presidencial instituindo a intervenção no Rio. Nós consideramos que o presidente da Câmara deve retirar do plenário da Câmara a reforma da Previdência. E não há hipótese, imaginem só, um trabalhador, uma trabalhadora que ganha menos do que o salário mínimo, ainda ter que pagar a diferença para a Previdência. Isso é inexequível, não vai ter um caso, eu acho, de alguém que consiga fazer essa contribuição. Eu considero que esses temas, e sou dos que é a favor de que haja uma modernização da legislação trabalhista, mas considero que essa modernização não deve precarizar o mundo do trabalho. Nós vimos um círculo virtuoso da economia brasileira no último período, e, em boa medida, ele decorreu do fato do consumo das famílias. Eu me lembro que no governo Dilma, as pessoas diziam, mas tem inflação. Só que a inflação no governo Dilma era inflação por excesso de demanda. As pessoas estavam comprando muito. Nós tínhamos, 2014, foi o menor desemprego e o maior poder aquisitivo da história do Brasil para os salários.
Então as pessoas estavam endividadas, mas não estavam inadimplentes, estavam endividadas por quê? Porque pela primeira vez puderam comprar um automóvel, viajar de avião, comprar televisão digital e assim por diante. Enxugar a economia, tirar recursos da economia. Aí diziam, mas o governo Dilma tem déficit. Esse governo também tem déficit. O déficit não decorre só do gasto, ele pode decorrer da baixa arrecadação. O que está acontecendo no governo Temer? Como eles fizeram a PEC do teto do gasto, que hoje é a emenda constitucional 95. Tem menos dinheiro para a saúde, tem menos dinheiro para a educação, roda menos a economia. Aí corta muitos benefícios sociais. A economia tem menos dinheiro rodando. Então o comércio vende menos. E aí dá déficit. Tem déficit sem gasto público. Nós somos a favor de que a economia tenha vigor e que o gasto público possa incentivar a atividade econômica. Eu sempre fui defensor e continuo defensor da ação do BNDES financiando as empresas brasileiras a serem players mundiais. Se alguém usou o dinheiro errado, ele responde na forma da lei. Aí havia o debate da JBS, da Odebrecht, da OAS. Eles têm que responder na forma da lei. O Estado brasileiro, assim como os Estados Unidos, o Japão, a Coreia, a França, a Alemanha fazem, apoia os seus atores econômicos, seus empreendedores, o agronegócio, o setor da indústria, o setor de serviços, a não só prestar bons serviços e ofertar no mercado bons produtos, como também no mercado externo. Por último, eu quero sugerir à senhora, ao senhor telespectador, a vocês que, se não assistiram ainda, o documentário de Michael Moore, A Invasão Americana. Michael Moore é um cineasta irônico e ele sai comparando a legislação, está no Netflix, desculpem a propaganda indireta, mas é porque é ali que está disponibilizado. E ele vai visitar os países da Europa, a merenda escolar da França, parece que é um restaurante chique brasileiro, e os direitos do trabalho em cada um dos países. Ele chega na Itália, em alguns países, que o direito do trabalho é igual ao do brasileiro, e ele é um invasor americano assim, ele vai olhando o que é que tem de bom nos outros países, aí bota a bandeira americana e diz, eu quero levar isso daqui para o meu país. Os Estados Unidos é um país poderoso, a maior potência do mundo, a maior economia do mundo, o país mais beligerante do mundo, e está cheio de pobreza, falta de serviço. O presidente Trump está querendo acabar, o Obama quer, que é um básico, é um arremedo de SUS, é um SUS pequenininho. Então, eu considero que não pode haver brecha para um trabalhador ou uma trabalhadora não receber o salário mínimo e ele ainda ter que, assim, honrar com o compromisso com a Previdência. Deputado Celso Maldaner, como conciliar? O deputado falou sobre aumento de demanda, sem aumentar déficit, como conciliar? O deputado colega Afonso Florencio foi bastante genérico, entrou em vários campos, entrou inclusive na política da macroeconomia, nossa política econômica. Eu, como economista, só para concluir esse assunto, o mínimo é sagrado e eu concordo com o deputado, mesmo se tiver um trabalho mais, tem que ser garantido o mínimo. Agora, sobre como economista, eu vejo que para nós repartir o bolo, primeiro tu tem que fazer o bolo, tem que ter o bolo para repartir. E você não pode gastar mais do que se arrecada. Então, por isso que eu votei a favor da PEC dos gastos públicos. Quer dizer, não deve ser para 20 anos, tem que ser para sempre. Você tem que gastar aquilo que você tem para gastar, não pode gastar mais. Então, nesse sentido, né? Você não deve gastar mais do que se arrecada, senão vai dar problema lá na frente. Então, tem que fazer gestão fiscal, quer dizer, o risco Brasil está aí, nós temos que fazer crescer a economia. Então, eu defendo a tese de menos estados, entende? O Estado tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança, entende? Eu defendo privatizações, menos Estado. Hoje nós temos excesso de gastos públicos, nós temos excessos entende? Está aí os municípios todos comprometidos, inviabilizados, os estados, e a União não é diferente, com um déficit aí de 129 bilhões. Então eu defendo gestão na área pública, exemplo da iniciativa privada e diminuir os gastos públicos, né? Então com isso o Estado vai ser um motivador, né? E para controlar a macroeconomia. Tá aí, eu acho que estamos no caminho certo, a taxa de inflação regrediu, nunca chegou na história como está hoje, a questão abaixo da meta, o PIB voltou a crescer, né? Já em torno de 1% ano passado, este ano espera-se 2,5%, se votasse a reforma da Previdência,
ia crescer mais ainda, mas isso está descartado, porque mais de 50% do nosso orçamento vai para a Previdência, onde 1 milhão de privilegiados custa mais do que 33 milhões do regime geral, né? Mas isso aí é um assunto que acabou, né? Esse assunto da Previdência não se fala mais. Esse assunto vai ser para o próximo governo. Por isso que agora está vindo algumas medidas, aí depende muito do Congresso Nacional, para poder fazer frente a esses gastos que nós temos hoje no nosso país, para poder encerrar um ano, quem sabe em 2018, quem sabe melhorando a arrecadação, melhor do que encerramos 2017, que a previsão era 159 bilhões, encerramos com 129 bilhões de déficit, mas temos que reduzir esse déficit público. Então, acho que com medidas incentivando o setor produtivo, incentivando os investidores a investir cada vez mais para gerar emprego e melhorar a economia no nosso país. Deputados, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente falar mais aí um pouco do imposto sindical e se é possível uma reforma sindical que faltou aí na reforma trabalhista. Obrigada. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a medida provisória que muda a reforma trabalhista com os deputados Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre as mudanças e o texto em análise pelo Congresso. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.